The great Jose Aldo, 38 years young, 32-10 as a professional MMA fighter, just fought less than 2 weeks ago in Montreal at UFC 315. Two-time UFC featherweight champion, UFC Hall of Famer, inducted in 2023 in the modern wing. Most title fight wins in UFC featherweight history. Former WEC featherweight champion. Most consecutive wins in WEC history, that's 8. Career wins over the likes of Uriah Faber, Cub Swanson, Mike Brown, Mark Hominick, Kenny Florian, Frankie Edgar, Chad Mendes, Korean Zombie, Renato Moicano, Chito Vera, and on it goes. It is not hyperbole to say that he is one of the greatest fighters in the history of mixed martial arts. Not just the history of the UFC or WEC, in the history, top 10 all-time in the history of this sport, a pioneer and trailblazer, and it appears as though he has called it a career. Wanted to talk to him after that fight in Montreal about what happened and where he goes from here. He is kind enough to join us alongside the greatest of all time, the one and only Fabiano. There they are. Thank you so much. Jose, bom dia, or boa tarde. Thank you so much for joining us. Afternoon. Good afternoon. Yeah, boa tarde. And Fabiano, great to have you. Jose asked specifically for you, and so when one of the greatest of all time says that you need to be here, you got to be here. And so we are very appreciative of your presence and services as well. Jose, can I ask, I know you just had a press conference over the weekend at Novo União to kind of talk more about the state of things. Can you tell us, for those that didn't hear it or weren't there, what was the announcement that you made to the public on Saturday? José, tudo bem? A gente gostaria de saber um pouco da coletiva de imprensa que você teve na Nova União nesse último final de semana, para aqueles que não escutaram, para aqueles que não estavam lá, para entender a ideia geral, para passar para todo mundo agora na outra plataforma, tudo aquilo que você falou, só para que todos os fãs saibam o que você quer comunicar para todo mundo. Então, sim, né? A gente fez no último sábado agora a coletiva, fazendo a nossa despedida oficial, né? Acho que ali a gente tentou fazer, Dedé, né, fez uma homenagem para nós, então, para mim, falando sobre como foi minha carreira, isso tudo, para os amigos, alguns repórteres que foram também, mas sim uma homenagem à nossa despedida oficial, né? Então, a gente deixou bem claro de tudo aquilo, né, que nós planejamos, tudo aquilo que nós almejamos e alcançamos, e chegou ao fim. Well, yeah, on Saturday, we had the press conference, an official announcement, so to speak, and it was more like a homage. That was a celebration made by Dede, actually, by André Pederneiras, and it was there we kind of outlined our career, everything we've done, all the plans that we had for my career, and also the accomplishments that we did, for all the great things that we did. So when you were in the cage in Montreal, Jose, it sounded like you were sort of announcing that you were retiring, but didn't officially announce it. Can you say with certainty now, definitively, that you are done, that you will no longer compete in any combat sport, whether it's MMA, in the UFC, outside of the UFC, or even boxing? No octógono em Montreal, você falou, e parecia alguns viram um pouco de hesitação, talvez não foi um anúncio oficial, mas agora você anuncia, então, oficialmente, que você realmente não vai mais competir em nenhuma arte marcial, seja no MMA, seja no boxe, não interessa, você não compete mais em arte marcial? Sim, acho que eu tomei a decisão lá, independentemente de qualquer adversário, do resultado da luta, vitória ou derrota, não importava. Eu já tinha tomado a minha decisão, então já estava convicto daquilo que eu queria, né? Então, sim, acho que como eu fiz no passado, porque na verdade eu parei para querer competir no boxe, e competir no boxe, estava fazendo uma carreira, depois disso tocou no meu coração para me fazer a luta de novo dentro do Ultimate, voltei. Então, não foi por questão de dinheiro, até porque se eu lutasse por dinheiro, eu tinha assinado com outra organização que me ofereceu muito mais, e eu preferi continuar no Ultimate, continuar a minha história lá dentro, mas chegou o fim, né? Então, ali, no último sábado lá em Montreal, quando eu lutei, então, independentemente se eu tivesse vencido, a minha decisão seria essa de parar literalmente com tudo. Eu acho que agora, para mim, é até difícil eu
colocar uma luva para poder treinar, ou até mesmo um kimono, né? De onde que eu vim, sou oriundo do jiu-jitsu. Então, nem jiu-jitsu eu pretendo mais fazer, né? Então, eu pretendo fazer outras coisas da minha vida. Well, yeah, I'm sure. I made the decision right then and there. Win or lose, independent of the result, I was sure it was going to happen. As you know, I stopped for boxing for a brief period of time, and there was something in my heart that touched me. Go back to the UFC, and I didn't do it for the money. I did it to continue my story and my history. Because if it was for the money, I would have gone to another organization and got more money for it. But win or lose, the decision was made. I made the decision to stop, and it's hard even for me to put on gloves or a gi where I'm coming from. So right now, I made the decision to stop. I'm not fighting again. I have other things going on for me. So on Friday or even Saturday morning going into the fight, you didn't make that decision. It was really just in the moment that you decided to be done. And if that is in fact true, what about that moment? Why did you make that announcement? Why did you feel that way? Essa decisão ela estava feita já na sexta, no sábado. Pareceu que você realmente não tinha feito essa decisão. Você fez essa decisão lá mesmo do jogo. E se foi, o que levou você a tomar essa decisão? Então, olha, eu já estava tomando decisão já no Brasil, cara. Então, durante o treinamento todo, já vinha treinando, já dando tudo de mim, tentando fazer o máximo que, na minha cabeça, poderia ser a última luta, né? Então, já vinha conversando com a minha esposa, falando sobre isso, que essa poderia ser a última luta, onde que ela, a gente ficava conversando, e ela meio que não acreditava, parava, pensava, comunicava o Dedé também, que isso já estava na minha cabeça de parar mesmo, literalmente. Então, não é questão de sábado em si, ou na sexta, isso já vinha já dentro da minha cabeça, dentro da minha mente. Toda hora eu tinha que estar lutando comigo mesmo para me continuar, para me executar tudo aquilo que eu tinha que fazer, mas não foi uma decisão de momento. Então, quando eu saí do Brasil aqui, eu já vinha com isso na cabeça, até que no vestiário eu falei, não, cara, eu não vou mais fazer isso, assim. Vamos falar, sei lá, daqui para frente eu não sinto mais prazer em fazer isso, né? Então, eu não vou me vender por querer ganhar um dinheiro ou fazer qualquer coisa e manchar tudo aquilo que eu construí. So the decision was being made in Brazil. Back, I was doing throughout camp. It was since I was going hard, going to the max on my camp because I knew there was the thought in my head that it could have been my last fight. Just talking it over with my wife, that was going to be my last fight. She couldn't believe it when I was saying it, but that's what I had in my head. I informed that day as well, and Dr. Daenerys, and it was on my head all the time. It was hard for me to actually to train, to execute. I couldn't see myself doing it. And then we got into the locker room, I just said, well, no, that's not it. I don't have it in me anymore. I don't want to do this anymore. I don't feel the pleasure of putting on gloves and doing this anymore. I have other things in my life. So we're just going to reconnect very quickly. We're just having some connection issues. Don't go anywhere, guys. But we're just going to reconnect super fast and get back because if you're listening, you may be hearing some choppiness there. So just stand by. Great stuff from Jose. Great stuff as always from Fabiano. Stick with us here for a moment. This is live television, as they say in the business. And this is how you have to work through things. But as you heard just there, he did in fact say he is done as far as MMA in the UFC, out of the UFC. He is done as far as boxing as well, done competing. We did hear a couple of years ago that he was going to walk away, then reemerged in the world of boxing, and then reemerged back in the UFC. But at this point, there is absolutely nothing left for Jose to prove, and all the weight cuts, all the fights. Remember, 45 and then 35. His last chapter was at 35, and a lot of people thought that he wouldn't last at 35 because of how he looked in the initial fights. It's really, truly one of the most remarkable careers in the history of the sport. Okay, let's go back. Can I ask, obviously we know that on the Friday before the fight, you had a tough weight cut. Did that factor into things? Like after that weight cut, did you say to yourself, okay, this is a sign that my time is done? A gente tem que perguntar sobre o corte de peso na sexta-feira. Ele sabe que o corte de peso foi difícil. Teve alguma coisa no corte de peso que acelerou essa decisão?
a pessoa assim, depois que o corte de peso começa, a adesão está feita. Depois de algo Não. tão difícil como foi. Então, não, acho que não teve, um afeto, na verdade, eu tô fazendo isso há muito tempo, né? Então, assim, eu acho que a única coisa do lado ruim é o corte de peso, mas não literalmente nessa luta, né? Sempre foi, assim, para mim, bastante difícil, né? Acho que por toda a minha infância, por tudo aquilo que eu passei, então eu ficava fazendo corte de peso, mas fazia parte do trabalho. Dessa vez agora o corte de peso estava ótimo, eu vinha, acho que muito mais preparado, vamos falar assim, para fazer o corte de peso, então estava tudo dentro daquilo, a gente vinha batendo o peso abaixo, pós-dia, então não foi questão de corte de peso que me afetou, que fez eu pensar, tomar a decisão. Não, nada disso, eu acho que eu já vim aqui no Brasil, a real motivo assim, que eu tenho, que eu posso te falar, né, porque eu tomei essa decisão, né, então, assim, eu sempre dei tudo de mim, sempre fiz tudo da melhor maneira possível para tentar sempre demonstrar grandes lutas, tanto para o UFC, para os fãs, jornalistas, para todo mundo, mas de eu sair de casa para me treinar, né? Então, tipo assim, pô, eu saía, aí eu ficava brincando com meu filho, aí quando eu saía, ele ficava chorando. Isso ficou me incomodando, né? De eu poder, assim, perder algumas coisas da minha filha, de não poder ir na escola, pegar ela, ir numa apresentação dela e fazer algumas coisas, porque sempre eu estava treinando, estava fazendo algo, mesmo que seja voltado para a família, né? Voltado para o futuro dos dois. Mas não, isso estava me incomodando. Então eu acho que eu fiz uma boa carreira, eu fiz uh, eu fiz uma boa poupança, vamos falar assim, né? Eu fiz um bom dinheiro que isso possa sustentar a gente, manter a nossa vida e assim garantir o futuro deles. Então não foi questão de peso, foi muito mais sobre isso, lado familiar, de eu poder acompanhar o crescimento deles, de poder estar mais junto deles, de fazer a carreira deles acontecer, do que a minha mesmo, que é a minha mesmo, né? No, that had no effect. I've been doing this for a long time. I've had a hard life, so that's not a problem to cut weight. Ever since childhood, I've done this for quite some time. It's part of the job. I will keep doing it, but the weight was good every day for the week too. Everything, we were actually going through steps, and the weight seemed to be good, and we were on track to actually cut the weight. But this is back going to Brazil. That's the reason. That's the decision that was made. And I think I've always gave it all. I've always just delivered to the fans, to everyone, and it just that every time I got out of the house, you need to train, right? So I was getting to camp, and I was fighting with myself all the time. I would there were moments I'll be crying and just thinking of my son and my daughter and taking them to school, and I just thought about how much I was missing from their lives. I mean, we got good savings, man. We've made some good money to set up a good future for everybody. And now it's more to being present in their lives, their careers, and to elevate them in their lives. Had you ever felt that way before? These emotions that you're talking about, these experiences, is this the first time in your career that you've ever felt that? Você já tinha sentido isso na tua vida, essas emoções, essa experiência? Foi a primeira vez na tua carreira que você sentiu as coisas que você está narrando? Sim, né? Porque da Joana, né? Então a Joana eu estava muito novo ainda, né? Então não sei se eu acho que eu estava com 25 anos, eu acho. Então eu era muito novo, então eu tinha que estar pela carreira. Mesmo assim, eu fui perdendo algumas coisas. Eu sempre tive mais esse lado familiar, porque eu sempre lutei pela minha família, pela base daquilo que eu tinha que construir para dar o melhor para eles. Sempre foi meu sonho, né? De construir uma família, de ter e poder dar algo que eu não tive quando criança. Então, agora de ver meu filho com 3 anos de idade e ele brincar comigo, de ficar jogando futebol, e às vezes eu chego cansado, não consegui jogar uma bola com ele, para ele brincar, ou quando eu ir treinar e ele ali querendo brincar com o pai, eu poder sair, ele ficar chorando, eu vir atrás da porta, sabe? Aquilo me tocava no meu coração, é como fosse, eu estava sendo como fosse egoísta, né? Eu acho que eu cheguei a um certo ponto, eu pude fazer bastante dinheiro para eles e eu poder fazer outra coisa na minha vida que ocupa menos tempo, para mim, porque eu não sei fazer nada mal feito. Eu me dedico com tudo que eu tenho para sempre fazer o melhor. Então, chegou um certo momento, eu falei, cara, não, eu preciso aproveitar esse lado familiar. Sim, sou estranho para todo mundo, pela carreira, pelo jeito que eu luto. Todo mundo fala, cara, você está muito bem, você mantém a velocidade, você é um cara explosivo, você é um cara que pode ser campeão. Só que, cara,
não me toca mais no meu coração, na minha mente. Então eu precisava desse momento. Por isso que eu te falo, hoje eu não consigo mais botar um kimono, não consigo colocar mais calçar uma luva para não fazer nada, porque é momento deles. Eu acho que eu tenho que aproveitar aqui, eu tenho que tentar fazê-lo, ser a melhor pessoa possível. First time. I think when I had Brandon was young, I was 25. So I missed many things already, but I was thinking about the future. Family was always the side that was there, right? I was always fighting for my family. I was fighting to make money to give my family all the conditions and all the luxuries I didn't have when I was young. Now with my son being 3 now, so I felt that. I felt missing stuff with him. So he wants to play and we're playing, I have to leave that. And then I just started to feel selfish about just not doing it. This is another time. Listen, I got all the money I could afford them. It's time to do other things in my life. And I don't do anything half-assed. And I give my all, and I try to be the best that I can, and I deliver in everything I've done in my life. So that's what I'm going to dedicate myself to. It sounds weird to many people because I think you still got it. You're still explosive. You still could be a champion. So why you stop? It just is not there. That's why I say I can't see myself putting on gloves. I can't see myself putting on he's just not there. It's time for other things. When you came back to the UFC, Jose, a lot of people were excited about this last chapter and you having maybe these legend fights. And some of the fans and some of the journalists, including myself, felt like the fights weren't what we had anticipated. They weren't these mega fights against other legends, names like Dominic Cruz and whatnot. It just sort of felt like we were wondering what there was for you to gain from these matchups. With all due respect to the opponents, they just weren't on your level name-wise. And obviously some of the fights played out as they did. Do you understand that sentiment? And do you have any regrets about some of the matchups that you were booked in when you came back for this last run in the UFC? Bruno, quando você voltou, muitos de nós, os fãs e todos esperavam lutas contra lendas. Só lutão. A gente queria ver você fazendo história. E o casamento de luta acabou não sendo esse. Não só, primeiro falo das lutas em si, os nomes não eram aqueles que a gente esperava. A gente esperava nomes como você lutar contra o Dominic Cruz, não aconteceu. Os nomes já eram diferentes, pessoal jovem, pessoal que estava subindo. E acabou não se materializando esse desejo que muitas pessoas tinham de que as lutas fossem daquele jeito. Então, tem um pouco de remorso por conta do casamento de lutas, pelas lutas que acabaram acontecendo, que não foi tal qual a expectativa que muitos tinham para o teu retorno. Não é questão de sentir remorso, assim. Eu não sinto remorso de nada. Eu acho que eu só tenho que agradecer ao Sean por todo o casamento de luta, independentemente de quem seja, sempre vai ser uma grande luta, independentemente se for contra um cara que está começando, um cara mais novo, não importa. Porque importa no meu coração, na minha cabeça, porque eu sou o melhor, eu sempre estou muito bem preparado e eu quero lutar com os melhores. Assim, eu sempre falava isso pro Dedé, né? Se um dia eu estou fazendo super luta com um cara já passado, é hora de parar, assim, porque querendo ou não, para os fãs é uma grande luta, sim, 2 grandes nomes, mas eu me sinto como se fosse um cara já passado, sabe? Ultrapassado. Eu não me vejo fazendo isso, por isso que é muito difícil eu ter feito coisas desse tipo, né? Então, nunca, se me oferecesse um cara, sei lá, todo mundo sonhava ele lutar com o Dominic Cruz, mas aonde isso me levaria a lutar com o Dominic Cruz? Parece que são 2 caras velhos que estão colocando ali para, sei lá, para satisfazer alguma coisa, sendo que para mim não, eu nasci para ser campeão. Eu só queria ser o campeão. Então, para mim ser campeão, eu tinha que lutar com os caras novos, eu tinha que passar por eles. Hoje, assim, pensando, cara, no treinamento ou nas lutas, todo mundo fala, pô, você está muito bem, está veloz, está rápido, sei o quê. Mas se eu não ganho desses caras que tem um nível muito abaixo do que o meu, sim, é por isso que eu vejo que não tem como eu chegar e ficar competindo, sabe, mais. Então, não passava na memória, não sinto remorso, eu só tenho que agradecer ao Sean, né, ao Sean Shelby, por todos os casamentos de luta que ele fez, sempre foi aquilo que a gente pedia,
Se ninguém quer lutar com o cara, para mim eu me via lutando, porque eu dentro da minha cabeça eu tenho uma possibilidade, eu tenho um jogo para ganhar de todo mundo. Então não tenho remorso, não tenho nada. Eu só tenho a agradecer. A um pouco da última pergunta, assim, da última resposta que eu dei, né? Eu queria colocar um pouco mais. Desculpa, Fabiano. É porque pela primeira vez, cara, eu pude chegar aqui em casa e pude ter a mente tranquila, sabe? Não pensar mais em nada. Eu tava livre, tipo, leve. Assim. Não tinha peso mais de lutar, mais de nada. Assim, pela primeira vez eu senti, cara, um alívio, vamos falar assim, um alívio, uma tranquilidade, assim, de ter feito o meu melhor e estava satisfeito por tudo aquilo que eu tinha feito. So no regret. There's no regret. Only being thankful and grateful for Sean for the matchmaking, because it's always going to be a show regardless of the opponent. When you're those young, up and coming, I'm always going to be ready. I'm ready. I only worry about myself and what I can do. I know I can deliver, and I was always prepared for the fights. And I always told the dad about this. If I'm getting super fights against older dudes, that means that that means I'm not there. That means the dream of being a champion. I trained and dreamed and worked and wanted to be a champion. So that means if I fought like a guy like Cruz, maybe people would just see it as like, hey, these are these older dudes that are just, what are they putting the fight on for? It's just for the people to watch. Like that's outside of that dream of wanting to be a champion and training for that. And when training and fighting, everybody just looked at me. It's like you look great. And basically, I would tell people, if I don't beat the up and comers, if I don't get through those challenges, then why am I here? Why competing? Because I want to be a champion. And in order to be a champion, you have to be there. So I'm just very thankful for Sean Shelby for the matchmaking. Everything myself and the day I asked for, I mean, he got it. So I always saw myself fighting already with the guy. I was there. Like fight was scheduled. I was already seeing myself fighting, because that's where I worry about my performance. Actually, just going back to the answer from before, for the first time in my life, I got back home and I had like a clean slate and a clean mind and relief, just calmness, just tranquility. I just came back home and everything was okay this time by coming back afterwards. I love to hear that. It's sort of irrelevant now, but just curious, in the moment, I think you thought you won the fight against Ayman Zahabi. I thought you won the fight as well. Have you rewatched the fight? And if so, do you still feel the same way? Cara, bem bacana saber que você está sentindo esse alívio. É legal escutar isso. Eu sei que agora pode parecer relevante, mas vamos falar um pouco da luta anterior. Você pareceu, na hora que você realmente acho que venceu a luta contra o Ayman Zahabi, eu acho particularmente, né? Eu acho que você venceu a luta. O que você achou da luta contra o Ayman Zahabi? Você já viu de novo a luta contra o Ayman Zahabi para ver o que aconteceu e se você realmente acha que você ganhou? Sim, na minha memória, eu tenho que eu venci a luta. Eu acho que eu tinha ganhado bem o primeiro round, até o segundo também. Eu achei que eu levei os melhores jogos sempre foram meu. E no terceiro round, eu acho que eu dei 2 knockdowns nele, se eu não me engano. Ali, e para ele tirar essa vantagem, eu poderia ter, sei lá, tinha que dar 2 knockdowns, apagado, qualquer coisa. E quando ali eu tentei olhar pro tempo, eu não consegui, né? E eu tentei dar uma queda para ver mais ou menos como é que tava, porque na minha cabeça faltava menos de 1 minuto para a luta, por tudo aquilo que tinha rodado ali muito tempo. Então eu tentei, onde que eu puxei para a guarda e fiquei segurando a luta, achando que eu já tinha ganho a luta, assim. Sabe? Então na minha cabeça eu tenho a luta, mas sobre assistir não, cara, como eu acabei de te falar, né? Então, assim, eu não assisti a luta, nem pretendo assistir, assim, isso chegou a todo mundo, tanto de mensagem, tanto lá ainda em Montreal, como na internet, em todo lugar, todo mundo falou que eu ganhei a luta claramente. Não sei como o juiz viu aquilo, acho que o próprio Dana, todo mundo chegou e falou comigo que eu tinha vencido, então não, acho que para mim isso já é passado, sabe, Ariel? Então já passou, dependendo do resultado, seria a minha decisão que eu estou hoje, então estou muito feliz, assim, fiquei triste logo porque eu esperava ter vencido a luta e ter parado com a vitória, mas isso não aconteceu, então não foi culpa minha, eu acho que eu fiz o meu papel ali, tentei dar o máximo, tentei trocar, tentei fazer tudo aquilo que eu sempre fiz de melhor, mas, cara, não, assim, não me vejo vendo luta, mas já passou, desejo o melhor. O Zahabi é um cara que tem um coração gigante também, porra, merece ali estar ali dentro do Ultimate, então, cara, não, para mim, eu
fiz o meu papel, dei meu máximo, cheguei lá dentro, fiz o meu melhor e para mim eu ganhei a luta, como para você também. Mas não pretendo olhar, não pretendo mais fazer nada, nada daquilo vai mudar meu sentimento que eu sinto hoje. Então eu fico feliz pela apresentação, pela luta, que foi empolgante, e pela minha carreira em geral. So, in my memory, yeah, I won the first round well. Second two, I thought I got that I won as well, and then I had two knockdowns in the, if I was mistaken, in the third round, and I'm thinking, what could he have done to actually win that round? I started looking at the time. I thought really, like, when I looked, because of everything that had happened in that third round, I thought that the fight was just with a minute to go. That's what I thought that the fight was about to end. So just at that, when the takedown happened and it went to the ground, I just so I'm going to hold back on guard and just thought I won. I thought there was nothing that could have happened that I lost that, but I did not watch the fight. I don't plan on it. Messages came pouring from people saying that I won clearly. Like Dana came to me and said you won that fight. Yourself said it. You think that fight, but I think now is in the past. I think independently of the result of the decision was made, and I wanted to win. I trained to win. I did everything that I could to win. I think I had a great performance. It wasn't my fault. I tried it all. I really wanted this. But I don't see myself watching the fight anymore. I don't see myself watching fights. Listen, it's a hobby. He's a guy with a great heart. He deserves to be in the UFC. Had a great fight, but nothing will change the future. So everything in the past. Obviously, you just said earlier that you want to spend time with your family. Totally understand that. Have you thought about what you will do now post-fighting in terms of, how you will spend your days? You're just 38. Obviously, Andre Pederneiras and Novo União, a big part of your life. Will you be a coach? Will you be at the gym? Or are you going to completely remove yourself from all things fighting? Bem, você falou agora de passar mais tempo com a família, que as coisas que você falou que você quer tentar coisas diferentes. Você é jovem, você tem 32 anos, você basicamente pode fazer o que você quiser. Você você tem a Nova União, tem sempre a perspectiva de você trabalhar ou continuar como técnico, ajudando. O que você pretende fazer? Você vai se remover do mundo da luta por completo? Qual é o próximo passo? Sim, né? Sim, eu vou sair um pouco da luta agora, né? Eu acho que o Dedé tinha em mente de eu estar lá, né, ajudando ele lá no treinamento. Sim, eu acho que hoje em dia eu estou empenhado com a Kathleen Vieira, né? Então eu faço a parte dela de boxe, então eu estou 2 vezes na semana, eu treino ela e estou tentando ajudá-la. Mas não, cara, eu estou fugindo um pouco da luta, eu tenho outras coisas, outros business a fazer, outros goals, né? Como palestra também, como trabalhar aqui no Brasil como palestra, não muito a fundo, né? Porque eu quero ter um tempo mais livre com a família. Eu tenho outros business, outros negócios que eu pretendo fazer, que sempre foram meus sonhos. Então eu pretendo sim fazer outras coisas, mas totalmente fora da luta. Acho que a luta eu tô hoje em dia fechado com a Kathleen Vieira, né? Tô ajudando ela, mas assim que passar isso, eu vou me entregar de corpo e alma, como eu estou fazendo já. Eu acordo 8 horas da manhã, estudo das 8 até às 11, depois faço um treino de workout, né, dou uma malhada, depois disso volto a estudar à tarde mais 3 horas, estudo mais 3 horas da noite, então eu estou empenhado no meu próximo espaço. I'm going to be leaving the fighting world a bit. Obviously, I'm still very involved with Kathleen Vieira's boxing, so I train her twice a week. So I'm deep into that, and I'm working on that. But there are other things I want to do in my life. I have other things. I have other goals. I have other businesses and other fronts that I'm working on, some also workshops and being a speaker in Brazil. Not too knee deep, because I want to have my own time as well. But those are things that I want to get involved in. As you know, I put my heart and soul into it. So I'm studying from 8 to 11. Then I get it worked out in, and then in the afternoon I study for 3 more hours, and then I go back and I study 3 more hours a night. So I've been pouring a lot into this, and still obviously involved with Kathleen. And I'll be involved with that, and up until then, after that, just leaving fighting for a bit. Okay. There's a great Twitter account called MMA History Today, which notified us
that on May 20th, this day back in 2006, so that's exactly 19 years, I do believe. Yes, 19 years ago today, you fought and won and thus began your undefeated streak for 10 years. It was a fight against someone named Thiago Meller at Gold Fighters Championship 1, and you went undefeated, I believe, 17 in a row after that. Do you remember any of this on this day, May 20th, 2006, so 19 years ago today? Pretty incredible that we're talking about all of this. Uma conta de Twitter que é muito bacana, cheia de estatística, acaba de alertar o Ariel que hoje, nessa data, no dia 20 de maio de 2006, ou seja, 19 anos atrás, você venceu uma luta contra o Thiago Miller no Gold Fighter Championship. E daí você ficou 10 anos vencendo. Você se lembra dessa luta? Então, uma coisa bem bacana que foi justamente hoje, 19 anos atrás, 2006, contra o Thiago Miller no Gold Fighter Championship. Você se lembra dessa luta? Sim, só faltando um pouco na luta da resposta passada, eu esqueci, Fábio. Se ultimamente precisar de mim, qualquer coisa, eu sempre vou estar aberto, assim, a minha casa, a minha família. Eu tenho um carinho muito grande por Ultimate em geral. Sim, eu lembro, né, do Gold Fight, eu lembro dessa cabeleira, foi aí que eu pedi minha esposa também em casamento, né, que ela se orgulha de falar isso toda vez que ela está dando entrevista. Então, eu lembro muito bem dessa data. Foi até de 70 quilos, né? Eu estava voltando, tinha lutado de 63 ou 62 e subi para lutar de 70 quilos. E lembro muito bem lá em Teresópolis, muito frio, e lembro justamente disso, depois que eu venci, né? Eu pude pedir ela em casamento. Yeah, I remember that. First of all, let's go back to the previous answer. If the UFC needs for anything, obviously, and as far as a personality, it's my life, it's my family, so I'll always be there for the UFC if they need me for anything. So I remember that. I remember that very well, and I remember because I actually asked my wife to marry me. So that's a date that we remember a lot. I'll always remember. So actually, that was the date that we're always going to remember because of that reason. So, and I remember it was very, very cold because it was back in Teresópolis in Rio. It's a lot of cold there a lot of times. So I remember the cold, and also just like, I actually moved up to 155. So that's and then come back. But I remember that day. Yes. Great memories, and happy anniversary. We'll end with this, Jose. What a great honor it has been covering your career. I remember the Mike Brown fight, and I remember the day after the Mike Brown fight when you met with us in Las Vegas, and you were the new champion in WEC, and we had no idea what was to come, but the incredible performances and the memories that you gave us, and you're always so great to talk to, always so great with the media. It's one of the great joys of my career to be able to cover your career, but I will most certainly, number one, never forget Auburn Hills, UFC 123. You were given the UFC Featherweight Championship, and that video that came out of you getting your first suit with Ed Soares and Derek. You were in one of the stores in Michigan buying your first suit, and you were laughing. You couldn't control yourself. That, to me, when I think of Jose Aldo and the spirit that you had, how happy you were. This video, I always talk about it. And the wee every time you were trying it out, you couldn't stop laughing. This to me is my favorite Jose Aldo moment. I love everything about this. And so, in conclusion, I just wanted to ask what you would say if you could pick one of the many, many great moments you gave us. What you would say is your happiest moment of your MMA career. Tem muitas memórias, eu me lembro muito da tua luta contra o Mike Brown, Vegas, né, WEC, e depois disso os desempenhos só foram melhores. Você falou com a gente, você foi super bacana e sentou para conversar com a Ariel, com todo mundo. Os desempenhos só foram melhorando, você cada vez sempre muito, muito atencioso com todos da imprensa, sempre foi muito legal com todo mundo. É um prazer ter coberto toda essa tua trajetória, tua carreira, tua vida. Eu vou me lembrar do momento sempre que a gente está mostrando aí, que foi em Auburn Hills. Você 123, você foi lá e título dos penas, e você com o Ed e com o Derek
vocês vendo o teu primeiro treino, né? A tua alegria, a maneira como você estava reagindo, eu vou sempre me lembrar de como você estava rindo, feliz, e esse, para mim, é um dos grandes momentos do José Aldo. Eu vou perguntar, então, concluindo para o próprio José Aldo Júnior, qual que é o teu momento mais importante, o momento que você mais se lembra, que você gostaria de compartilhar com a gente? Sim, tem vários momentos, sabe, Ariel, assim, que eu tive. Acho que para mim sempre foi um prazer muito grande, né? De não falar com você, mas com todos os jornalistas, de poder ajudá-lo também a fazer o trabalho de vocês, que era estar ali cobrindo os eventos e falando um pouco da gente. Então era uma troca muito legal, assim, um carinho muito grande que eu tenho por todo. Eu acho que às vezes eu sempre peço um pouco de desculpa, né? Durante o meu treinamento, eu nunca pude dar muita atenção, mas fora, passando a luta, eu não via problema não estar conversando com todos vocês, né? Então eu sempre vou guardar isso no meu coração. Eu tenho vários momentos muito bons, assim, dentro da luta. Quando eu ganhei do Mike Brown, eu jamais sonharia um dia que ia ser um campeão mundial de alguma coisa. Eu tinha um sonho de ser jogador de futebol, né? Só que eu sou do norte do Brasil, né? Então, de uma família humilde, onde que eu, na minha cabeça, assim, eu não existia, sabe, esse outro lado, e sim era coisa da TV. E eu de eu poder sair de Manaus, vir para cá para o Rio de Janeiro, depois disso virar lutador, depois disso ser campeão, assim, que é uma emoção muito grande, sabe? De chorar. Aí, especialmente nesse dia, assim, é um momento que passa felicidade. Eu acho que todo mundo, quando assiste esse vídeo, assim, sente uma coisa boa, sabe? De uma felicidade. Porque eu não sonhava em chegar onde que eu sonhei e estar ali experimentando perna pela primeira vez, sabe, cara? Onde que eu sentia muita cócega, né? Aqui no pescoço. E eu me sentia muito engraçado colocando aquela roupa, cara. Eu sempre andei de chinelo, de short e camiseta. Então, naquele momento, eu estava experimentando um suíte, né, um terno ali para ir para uma ocasião especial, cara. Assim, diferente, sabe? Mas, assim, quanto o Mike Brown é um momento marcante, quando o Dana me entregou o cinturão do Ultimate. Vou me alongar, tá, Fabiano? Quando eu comecei, assim, sonhar em ser lutador e ser campeão do Ultimate, né? Então, o Rodrigo Ruas, sobrinho do Marco Ruas, né? O lendário Marco Ruas foi campeão do Ultimate. Na casa dele, eu vi um videogame, a gente ficou jogando o UFC. E eu falei que ia ser campeão do UFC naquele momento. Então, eu era muito novo, da menor de idade, estava começando a treinar jiu-jitsu, estava no jiu-jitsu, começando a treinar o kickbox e sonhar em ser campeão e estar dentro do UFC, sendo que a menor categoria na época era 70, depois acabou 70 e depois começou a categoria de 77. Mas assim mesmo, na minha cabeça, eu me via sendo campeão, me via sendo isso tudo que eu me tornei. Mas tem assim, um detalhe que eu sempre converso com o Edson Mário, né? Foi um dia a gente sentado, eu sempre gostei muito de comer hambúrguer, né? E então eu estava lá sentado na calçada com ele e ele me fez uma pergunta assim que isso ficou marcado, ele mesmo pode contar essa história. Que ele perguntou como que me via daqui, sei lá, quando eu parasse de lutar, quanto seria assim um dinheiro ideal para mim, assim, sabe, cara? E naquele momento eu respondi que R$ 5, quando eu parasse, eu ganhasse R$ 5.000, seria para mim seria ótimo, sabe? Eu estaria muito bem financeiramente, eu estaria, cara, feliz, poderia crescer, sustentar a minha família, né? Então, R$ 5.000 assim, e ele falava, Zé, você não tem noção daquilo tudo que você vai conquistar, do quanto dinheiro você vai fazer aqui dentro, né? Assim, em outro momento, o Scott, na época, era o presidente do WC, ele foi no vestiário após minha primeira luta e falou que ia ser uma grande estrela, sabe? Assim, então, todo mundo que foi passando pela minha vida me contando essas coisas, onde que eu não conseguia ver nada daquilo que eu sou hoje, sim, faz um momento especial eu lembrar, assim, fica marcado na minha memória. Well, there are, various moments. It's been a pleasure, and not just speaking to you, but speaking, to journalists in general to help you do your job, to cover the events, cover the sport, and cover us. And I'm sorry I couldn't give you the proper attention to all the journalists during training, because obviously that's very focused. But whenever I could, whenever I was there for you. And yeah, you talk about Mike Brown.
I never dreamed of being a champion, a fighter, and a champion back in the day. I wanted to be a soccer player. Came from humble beginnings of a very humble family, and I moved from Manaus to Rio, and became a fighter and became a champion. It fills me with a lot of emotion, and these are moments of like that moment of my brother. It fills me with joy, and I think it oozes joy to people, and it makes people very happy when they watch it. So trying to suit for the first time in my life, like thing was like tickling my neck. Like I would never wear anything like that. Like I was always walking around in flip flops and shorts and stuff. So to me, just to wear that for a special occasion, I was beside myself. And when Dana gave me the belt, I remember the beginning. I was with Rodrigo Ruiz, who was Marco Ruiz's nephew, and we were playing video games. And we were playing the UFC. I was like, oh, this is pretty cool. And I started to go, hey, I'm going to be a champion. And then I think that the Lions division was lightweight back in the day, and the divisions were not there. And I still said I'm going to be a champion playing the UFC video game. And there's a moment with Ed Suarez, like you can ask him to. I've always liked burgers, so I was sitting in the sidewalk with them just eating burgers, and they said, hey, what would be like at the end of your fighting career an amount of money that you would think that you would make that would make you happy? And I said at that point that if after fighting throughout my career, if I got 5,000 reais, I would be set. Like I would be really, really happy. I would be able to provide for my family, and I would be just happy. And he said, you have no idea how much success and how much money you're going to make and the things you're going to accomplish here. And another thing is Scott, back in WC, came to the locker room and said, you'll be a star. So to hear from people that they believed in me and they saw potential in me and they just saw great things in me when I was, coming up, those are moments that I always cherish. I love that. You have done all of that and then some. Parabéns, congratulations on an unbelievable Hall of Fame career. You're one of the greatest of all time, Jose. Really, truly, we will miss you, but you have nothing left to prove, and I'm so happy that you walk away with a big smile on your face and just happy and content. So well done. Thank you for coming on the show. Thank you, Fabiano, as always, as well, and hopefully sometime down the line we can still speak and have you on the program because it's always great to talk to you. Obrigado. Obrigado por tudo, José. Obrigado por tudo que você fez. Obrigado pela trajetória. É um prazer ter você aqui. Você fez de tudo possível. A gente espera que você possa estar com a gente no futuro, em algum momento. Obrigado por tudo que você fez, por toda a trajetória, por tudo que você proporcionou. Acho que eu tenho que agradecer a todo mundo, Ariel. Muito obrigado. Eu esqueci também. Eu acho que você não lembra, mas até você também, né? Pode ter feito parte, né, da minha história. Eu acho que eu só tenho que agradecer. Quando eu falava para mim usar o suíte, né, o terno, e eu falava, não, eu vou fazer igual o Ariel, né, eu vou usar o terno, mas eu vou colocar um sapatênis, né, então você fala, não, eu uso Nike com terno, então, não, aquele sapato bico fino, sabe onde que eu estava mais acostumado, então, até você me influenciou, então eu tenho que agradecer por tudo isso também. Eu acho que muita gente fizeram parte da minha carreira, eu só tenho que agradecer a todos os fãs, a todo mundo que fez parte, como você também. A Fabiano, parabéns, Fabiano, você é fenômeno também, cara, você é um sinistro. Eu só tenho que agradecer a todo mundo. Obrigado. I just have to thank everyone. I have to thank everyone, even you, Ariel, back in the day. We talk about suits, and then as well, suit people wear a suit with shoes, and I'm like, well, I like to, hey, I wear Nikes with my, so hey, why not? So like everybody's got to be pointers and just helping me out. So thank you for everything. Thanks for being a part of this as well. Thanks. Thank you guys. Take care. We'll talk to you soon. Yeah. Jose Aldo, the one and only, the King of Rio, and the great Fabiano Busquet, who is the greatest at what he does as well. That was tremendous stuff, and happy that we had the opportunity to speak to Jose.
who, like I said, when the story of MMA is written, and in particular the lighter weight divisions, 55 and under, like he's one of the first names that will forever come to mind. And I know how this works in 2, in 3, in 4, in 5 years. There's a whole new crop of fighters, and we tend to forget. That's why I always talk about BJ Penn at 155 and others. As long as I'm doing a show that speaks about MMA, I will remind all of you about how good this guy was. Go back to those fights in 09, in 10, in 11, in 12. He was unbelievable. The takedown defense, the kicks, the punches, the speed. He had the entire package. He really did. So really appreciate his time. Thanks for watching this video. Before you go, if you haven't already, hit that subscribe button for us. Also, give us a thumbs up, leave a nice comment. These things go a long way. And while you're here, do check out the rest of the channel. We've got live shows and full interviews, clips, and a whole lot more. We're doing big things here, and we appreciate your support very much.